um tema que eu adoro, respiração. O quanto que ele faz parte da nossa vida, do começo ao fim, mas o quanto também esse tema, respiração, causa muita dificuldade no momento de falar em público, gravar um vídeo. Por que será que é tão difícil respirar de forma correta? Porque a respiração está no nosso modo automático, ou seja, o nosso sistema nervoso autônomo regula a nossa respiração e com isso nós não temos muita consciência que esse processo acontece o tempo todo. Mas o fato é que nós falamos porque nós respiramos. Embora também essa seja uma questão que não passe muito perceptível para a maioria das pessoas, nós falamos no momento que nós soltamos o ar. Se você falar alguma coisa, colocar a sua mão na frente da boca, você vai ver que no momento da fala, você está soltando o ar. Ou seja, para falar, nós usamos o ar que está saindo e não entrando. Claro que a gente precisa que esse ar entre para que a gente possa fazer o uso dele, mas ninguém fala inspirando, sempre nós falamos expirando, soltando o ar. E quero saber aqui no nosso grupo, alguém aqui já sentiu a voz tremer numa situação de nervosismo? Quem nunca? A respiração é a primeira coisa que se altera no momento de pressão. E você tem lá um momento importantíssimo na sua vida, você vai fazer uma apresentação, já trabalhou, já fez a preparação, já estabeleceu um contrato interno de romper o medo, chega lá para falar, coração se altera, ou seja, o corpo todo se prepara para dar um jeito de fugir da situação, embora ele saiba que não vai fugir dali, você não pode fugir dali, afinal de contas você assumiu um compromisso, mas o seu corpo tá ali, ó, criando todo o mecanismo de fuga, não é interessante isso? E você tá lá, pronta para começar a falar, mas no entanto, o coração e a respiração bem alterados, porque nós vamos dar um jeito de entender esse processo na prática. Eu não quero ficar falando aqui sobre a teoria da respiração, embora muito me agrade, mas sim como que nós podemos lidar com a coordenação da respiração no momento que nós estamos falando. O que é mais importante entender? Que a voz só é possível ser produzida quando nós temos o ar em parceria com a vibração das pregas vocais. Ou seja, a nossa voz é produzida no momento que o ar sai, ou seja, aqui saindo, e as pregas vocais vibram na região da laringe, que é uma estrutura que faz parte do sistema respiratório e que nós usamos de forma adaptada para produzir o som. Esse som vai ter qualidade de acordo com o equilíbrio de forças, porque a passagem do ar é aquilo que nós chamamos de força aerodinâmica. É um fluxo de ar que passa aqui pela laringe e no momento que nós produzimos o som, a força é mioelástica, porque as pregas vocais são músculos e elas se aproximam no momento que nós queremos falar. Então, veja só que interessante, na vida tudo é equilíbrio, não é? A produção da voz também. No momento que você produz a voz, que você tem a intenção de falar, todo esse mecanismo extremamente complexo entra em ação rapidamente. Fazendo um parênteses mesmo sobre o que a gente já vai continuar falando, eu decidi que nas próximas semanas eu vou fazer lives sobre técnicas, lives mais curtas, mas exercitando sempre um determinado ponto para que vocês possam levar no dia seguinte para a prática. Depois vocês me contam o que vocês acham dessa ideia, tá bom? Vão lá me avisando, ó, gosto da ideia, quero que se fale sobre tal coisa e tal. Assim vamos nós. Bom, essa história do fôlego, então, continuando, fechando parênteses, seguindo o nosso barco aqui, quando nós, então, produzimos uma voz que
está em equilíbrio, ela tem uma boa qualidade de voz, ela tem uma boa qualidade. Agora, quando nós produzimos uma voz que tem muito ar, como essa que eu estou produzindo agora, significa que tem mais saída de ar do que vibração das pregas vocais. E também o contrário pode acontecer se eu fizer muita força para falar, eu faço muita força muscular e o ar, coitado, passa tentando ali, e aí existe esse desequilíbrio e a qualidade da voz não é boa, e é muito comum a voz ficar cansada pelo excesso de força nessa função mioelástica e aerodinâmica, ar passando e músculos vibrando, tá certo? A musculatura se aproximando para vibrar. Bom, muito bem. No momento de tensão, o que acontece é que o corpo todo já estabeleceu todo o seu ritual de fuga, hormônios, neurotransmissores, tudo pronto para você poder disparar em fuga. Mas você está ali, pronto para começar ou pronta para começar a falar. Seu coração acelera, a sua respiração se altera e isso muitas vezes compromete a voz. Tanto que quando nós vemos uma pessoa com medo, a gente sente isso pela voz, não é? Quando nós ouvimos uma pessoa nervosa, nós não precisamos nem estar vendo essa pessoa. Nós entendemos esse quadro ouvindo a alteração da voz. E é bem fácil de observar isso nos outros, mas muitas vezes em nós mesmos nós não conseguimos observar. Por isso que eu adoro treinamento, porque quando nós trazemos para o campo do treinamento, nós passamos a entender melhor as coisas. Nós tiramos daquilo que está totalmente automático, trazemos para entender o processo, corrigir algumas coisas e aí ter controle quando você necessita. Então, esse é o objetivo. Eu vou mostrar aqui para vocês duas situações que costumam acontecer com quem perde o fôlego durante a fala. Eu fiz essa pergunta: quem perde o fôlego para falar no dia a dia? Muita gente falou: nossa, Cida, eu fico totalmente sem fôlego, eu sinto que minha respiração vai, enfim, me fazer cair ali durante a fala. Tem isso, né? Aquela sensação de falta de ar. Bom, então o que nós vamos entender primeiro? Primeiro ponto, vamos começar a nossa prática, tá bem? Daqui a pouco eu vou respondendo aí algumas perguntas. Primeiro, entender como nós respiramos. Para ajudar, eu trouxe aqui uma figurinha, uma figura linda, que mostra o nosso corpo. Veja que bonito que é aqui. Esse músculo é o diafragma. E esse músculo é responsável pelo movimento de inspiração. Então, veja, quando nós inspiramos, vou até tentar aqui ficar em pé para mostrar a vocês. Imagina aqui, nessa imagem que vocês estão vendo, o diafragma. No momento que nós inspiramos, o que vai acontecer? O diafragma vai fazer esse movimento. Ele está aqui sustentando os pulmões, no entanto, no momento da inspiração, ele vai descer para trazer mais ar. Faz sentido, não faz? Então, veja, o diafragma, ele apoia aqui os pulmões, e no momento que nós inspiramos, ele vem para baixo de uma forma óbvia. Por quê? Porque ele quer trazer mais ar para dentro dos pulmões. Com isso, o que acontece? Os órgãos, o abdômen em si, recebe uma pressão. E o que vai acontecer? A barriga vai para fora. Quando a gente fala assim, ó, respire com o abdômen e tal, não é pela barriga que a gente respira, mas o que a gente está querendo dizer é: faça o movimento acontecer de forma correta, pelo abdômen. Então, por quê? Então, vamos lá, né? Eu inspirei, barriga para fora. Eu expirei, barriga para dentro.
tá certo? Então, inspiro, vou colocar essa mão aqui. Inspiro, expiro, tá certo? Então, veja, essa é uma respiração natural, você já nasceu com essa respiração, teu corpo já tinha toda essa bagagem, toda essa informação para que o ar, então, a nossa primeira respiração, o diafragma fizesse esse trabalho de expansão, e ao soltarmos o ar, o que acontece? O abdômen se contrai. Mas ele se contrai no momento que o diafragma está voltando para a posição natural. E, ao mesmo tempo, os reto-abdominais, a musculatura abdominal, vai fazer a contração para que a respiração saia de forma gradual. Bom, o que acontece no momento de tensão? Essa respiração que tem que acontecer bem bonitinha, com o diafragma indo para baixo e tal. Não, acontece o contrário. O diafragma, que deve fazer um movimento de expansão, dentro desse trabalho, dessa rota de fuga, ele resolve, então, acelerar, o corpo se acelera. Quando você está com medo de falar, o que acontece? O diafragma, ao invés de ir para baixo, ele vai para cima. E o que acontece com a respiração? Ela passa a ser aqui no peito, assim, ó. E o que acontece com o abdômen nessa hora? Ele se contrai. Por isso que a gente chama de respiração invertida. No momento que você inspira, você não tem que levantar o peito. Bom, então agora vamos lá. Vamos ver como é que está acontecendo essa respiração aí com vocês. De uma forma bem tranquila, ponha lá uma mão no peito e outra no abdômen, feche os olhos por alguns instantes e faça uma respiração bem suave e veja o que você movimenta, peito ou abdômen. Vai lá, vamos ver o que vai aparecer aqui. Quero saber. O Norton pergunta, para quem precisa falar, é interessante treinar a respiração através do canto? Não necessariamente. As técnicas respiratórias do canto, elas se adaptam totalmente à fala, mas muitas vezes usadas de uma forma mais específica para o canto. A realidade do canto é bastante diferente da realidade da fala, embora você possa fazer isso sem prejuízo nenhum, mas não que precise, para falar, aprender técnica de canto, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Para mim, o pior é a cabeça girando em vários pensamentos. Pois então, sabe de uma coisa? Quando você começa a se concentrar na respiração correta, todo o sistema nervoso passa a trabalhar com nível de atenção muito maior. Então, veja, além de você ter uma qualidade de fala melhor, você também estabelece maior autocontrole, que é aí o que a gente quer, né? Bom, então, a Adriana me diz que os dois mexem. Olha, vamos entender assim, ó. Quando a gente inspira, o abdômen tem que ir para fora. Depois que o abdômen foi para fora, até você pode colocar um pouquinho mais de ar aqui em cima. Nós não podemos fazer isso aqui, ó. Trazer o ar para o peito e encolher a barriga no momento que o ar está entrando. Veja lá, então eu inspirei, barriga vai para fora, ou seja, o abdômen é pressionado, porque o diafragma foi para baixo. Por isso, então, o abdômen vai para frente porque ele está sendo pressionado. Isso é importante entender, porque senão a respiração fica só na teoria. Você vai trabalhar com essa movimentação. Coloca lá a mão no abdômen e nós, para treinarmos para a fala, é bem interessante reaprendermos a respirar, principalmente, Lisane, se você mexeu o peito, conduzir a respiração para o lugar certo. E é mais fácil nós conduzirmos a respiração para o lugar correto treinando a expiração, ou seja, a saída do ar. O que você vai fazer? Primeiro, vamos lá então, coloque uma mão no peito, outra no abdômen, e você vai soltar o ar enquanto você imagina que você está esvaziando uma bexiga. Qual é o barulhinho que faz uma bexiga? Ela faz o...
Nesse momento que você está fazendo, você tem que estar contraindo o abdômen. Faz aí, quero ouvir. Quero ouvir daqui. Então, contrai, contrai, contrai e vai saindo de forma bem gradual. Essa respiração é perfeita, aumenta a nossa resistência e ajuda no controle emocional. Exatamente, Suzete, porque se existe algo que é o antídoto do nervosismo, do medo, da insegurança, é você estar sob controle da sua respiração, sabendo que você tem o domínio dela, para que você possa, então, dar conta daquilo que você vai vivenciar. É claro que a respiração não é importante só para a fala, mas claro, eu aqui como fonoaudióloga estou defendendo esta atividade para fala, porque sem dúvida nós podemos falar 1 milhão de vezes, olha, perca o medo de falar, faça isso, faça aquilo, fale mais devagar, mas se você não trabalhar a sua respiração na prática, você não vai melhorar, você vai ficar só na teoria, e isso é prática, é treinamento. Você vai ter que passar para esse nível consciente. Então, na hora que você está soltando, contraindo o abdômen, soltando o ar de uma forma gradual, você vai ensinando. Na verdade, não é ensinando, porque tem um aspecto interessante aí. O nosso corpo tem a memória da respiração correta. Mesmo você, Elisane, que está respirando com o peito, e muitos outros aqui, se você passa a treinar, o seu corpo ele vai buscando essa informação porque já existe aí dentro de você. O que você vai fazer é torná-la prática de novo, ou seja, trazer para a sua prática, para a sua atividade natural do dia a dia. Não pode ser só uma coisa teórica. Ah, sim, eu sei respirar, respiro com a barriga. De nada adianta essa informação. Você tem que ter o domínio dessa informação. Que é, então, inspirei e contrai o abdômen. Sempre é mais fácil aprender a respirar de forma correta na fala, soltando o ar. Por isso, vou aqui de novo, ó, então, coloca as mãos aqui no abdômen e vai soltar o ar, ó, como se estivesse esvaziando uma bexiga. Contrair. Agora eu vou respirar de novo, ó. Barriga para fora. Respira de novo. E vai fazendo, até que você vá resgatando essa memória que está aí. Deixa eu ver, alguém falou aqui, é a respiração, isso mesmo, a Suzete falou, respiração dos bebês. Mas por quê? Porque quando nós nascemos, essa informação ela já está pronta para que nós façamos uso. E aí a respiração é, de forma fisiológica, a melhor maneira de respirar. Aí você me diz, mas Cida, na hora que você está fazendo uma atividade física, na hora disso ou daquilo, a respiração não altera? Altera, sem dúvida, mas para cada momento você vai ter inclusive um ritmo respiratório. Em relação à fala, observe que se você está com uma pessoa muito ansiosa, a sua respiração tende a ficar mais curta. E se você está com uma pessoa mais tranquila, o seu ritmo respiratório fica mais tranquilo também. Uma coisa que eu aprendi, vou contar aqui um segredinho de consultório, que eu aprendi no consultório, no dia a dia, recebendo clientes o tempo todo, até mesmo no online hoje. Eu gosto de conversar por 1 minuto e meio, 2, com o meu cliente, que, lógico, já vem de outra coisa, às vezes a cabeça está cheia, tem lá compromisso, a vida toda ocupada, mas esse parar um pouquinho e trabalhar o equilíbrio da respiração faz um bem tão grande, a conversa acontece melhor, ou seja, se eu respiro bem, se eu estou ali atenta à minha respiração, os nossos neurônios espelho, que são neurônios que reproduzem uma ação que está sendo vista, tendem a absorver aquilo para o seu próprio corpo. É muito interessante, nós podemos acalmar uma outra pessoa respirando bem. Experimente isso, quando alguém estiver muito nervoso, nervosa, procure fazer dessa forma que você vai ajudar também. Bem, aqui a Silva me diz que
pegou Covid, olha só, essa respiração é boa para você exercitar. Você pode, por exemplo, deitar, flexionar as pernas. Vou fazer um desenho aqui, porque esse flexiona as pernas e coloca as mãos sobre o abdômen. Ah, eu sou péssima no desenho, mas eu quero aqui. Isso aqui, ó, uma posição muito bacana de treinar a respiração. Como vocês podem ver, um desenho tão artístico, isso daqui são os braços e as mãozinhas sobre o abdômen. Inspira, barriga para fora, expira, barriga para dentro. Essa posição de pernas aqui vai ajudar no soltar o diafragma. Principalmente quem sentiu que a respiração está muito no peito, pratique essa respiração deitado, que vai ser muito mais fácil também, tá bom? Muito bom. Dúvidas até aqui? Gostariam de fazer alguma pergunta? Aí Silva já vai colocando isso, ó, na fala, nos esforços físicos, até para tomar água, comer rápido. Procure fazer tudo com um ritmo mais lento, comer devagar, tomar água devagar, e aí coordenando a respiração de uma forma tranquila. O próximo exercício também vai ser útil para você. Bom, então vamos lá. Na prática, vocês vão me dizer como que vocês funcionam nessa história aí. Tem gente que, quando fala, esquece de respirar. Criança, às vezes, faz isso, é muito bonitinho, até quando a criança está empolgada, quer contar alguma coisa, ela vai falando, e ela já fala puxando ar também. Ela não quer perder a chance de continuar falando, então ela está falando e já vai. É muito engraçado. Porém, claro que isso não é uma coisa que possa acontecer naturalmente, não é uma respiração que acontece no dia a dia. Mas vocês podem me dizer, olha, no geral, quando você fala, você lembra de respirar, de repor o ar, ou sai se atropelando, falando bem rápido e emendando uma frase na outra? É mais ou menos um atleta respiratório, que tem lá a sensação de que tem que ir para frente. Não, tá errado fazer isso, porque o tempo todo a gente tem que repor o ar. Já vou mostrar como. Mas tem o oposto também. Tem gente que, quando começa a falar, já solta todo o ar no começo, nas primeiras palavras, nas primeiras sílabas de uma frase. Aí, ó, Thalita tá falando que só lembrava de respirar quando faltava ar, quando já estava quase estatelada no chão. Ai, meu Deus. Pois é, esse repor o ar pode parecer bobagem, mas é a forma de você manter o equilíbrio da voz, como eu falei no começo. O equilíbrio da voz depende da coordenação, olha que nome bonito, da coordenação pneumofonoarticulatória, que é a forma como você sustenta a saída do ar. Para fazer isso, você precisa identificar qual é o teu padrão. Se você é uma pessoa comportada que repõe o ar e não sente problema nenhum, tudo bem, fique aqui nos fazendo companhia, mas já está tudo ok. Agora, se você, ao falar, sente que você tem tanta coisa na cabeça, que você já dispara e não está nem aí com a respiração, fique mais um pouquinho. E se você também, quando começa a falar, você se empolga e já solta todo o ar no começo, pronto, fique também, porque nós temos que ter soluções para as duas situações, tá bom? É isso aí, Ivana, que bom. Olha, aí tem uma perguntinha, Norton, você me diz, a respiração deve ser treinada, porque na hora da apresentação, a respiração tem que ser discreta. A respiração ela tem que ser confortável, ela não pode te deixar naquele estresse de sentir que a voz está trêmula. Aliás, esse é um ponto. Tem muita gente que sente que começa a falar, a voz está trêmula, isso já é mais um fator de nervosismo. Acaba dando essa sensação de puxa vida, tá todo mundo percebendo que minha voz está trêmula. Aí, ao invés de se controlar, de ganhar mais
domínio da situação, acaba se sentindo mais nervoso, nervosa, com mais medo. E quando você traz a sua respiração para o treinamento do dia a dia, você consegue lidar bem melhor com o jogar a respiração para o lugar certo no momento de pressão, seja lá numa apresentação. E outra também, tem uma coisa interessante, tem uma história, faz parte da história de Demóstenes, que foi o grande orador grego, que ele era gago, veja só, com todo o problema de gagueira dele e com todo o treinamento que ele produziu na vida dele, ele criou técnicas, ele criou 1000 histórias, ele conseguiu se tornar o maior orador da época. E olha que o pessoal treinava bem lá, hein? Os filósofos não eram fracos. Mas o Demóstenes, ele tinha a gagueira. E essa gagueira era muito intensa. Tem algumas histórias a respeito dele que valem aqui ser mencionadas. Uma delas é que ele saía declamando poesia correndo. Ele subia, descia montes, enfim, porque ele queria trabalhar a resistência respiratória, que é exatamente isso, não existia fonoaudiólogo na época, mas ali ele já estava treinando a coordenação pneumofonoarticulatória dele, ou seja, ele sabia que ele tinha que coordenar muito bem a saída do ar, senão ele iria gaguejar. Ele também, só para ilustrar, é o filósofo que inventou a história de falar com as pedrinhas na boca e tal, mas eu não aconselho essa prática para ninguém, tá certo? Mas ele queria, porque queria trabalhar elementos que colocassem ele num movimento mais intenso, ele queria realmente, ele cortava metade, essa história está registrada, não sei até que ponto que a gente pode se basear 100%, mas a história conta que ele era tão obstinado em treinamento, em falar, ler e tal, cortava metade do cabelo, da metade da cabeça, e sabia que daquele jeito ele não ia sair de jeito nenhum, e ficava meses e meses, meses e meses, lendo em voz alta e treinando. Porque é nisso que nós precisamos entender, que para melhorar a respiração, nós precisamos treinar, e o treinamento é que nos leva à melhor performance. Dito isso, nós vamos treinar, tá certo? Eu vou pegar aqui meu celular, só um pouquinho, vou compartilhar a tela do meu computador. Nós vamos exercitar. Se preparem, sentem-se numa forma confortável, melhor fazer esse exercício na posição sentada, melhor que na deitada, tá bem? E nós vamos fazer aqui uma atividade que é a seguinte. Então, vejam lá, eu separei uma poesia do Fernando Pessoa, aqui. Só quero saber uma coisa. Tá todo mundo vendo, né? A minha tela. Então vamos lá. O que nós vamos fazer é aqui, ó. Eu marquei, peguei uma poesia do Fernando Pessoa e marquei as vírgulas com uma barra e o ponto com a pontuação com 2 barras. O que significa isso? Vamos lá. Então, para quem não tem o hábito de respirar e nem percebe que é possível respirar, já vai se condicionar a dar uma paradinha aqui, outra paradinha aqui, e assim vamos juntos, tá bem? Então, olha lá que interessante. Lembrem-se a respiração pela barriga, puxando ar pela barriga. Nós vamos fazer aqui, então, ó. Dorme. Claro que se você estivesse lendo isso, provavelmente você não iria precisar respirar nessa barra, mas você está treinando, então você está educando a sua respiração, seja bondosa, bondoso e respire aí, tá bom? Então, olha ali, ó, dorme. E como é que você vai puxar esse ar? Pela boca. Golinho de ar pela boca. Então, ó, dorme, que a vida é nada. Puxei mais um pouquinho. Dorme, puxo de novo. Que tudo é vão. Paro, retomo o ar. Se alguém achou a estrada, paro, faço a pausa. Pausa é o lugar certo de fazer a respiração. Puxo o ar.
Achou-a em confusão, parou, com a alma enganada. Então, veja, aqui as barras, isso é bem bacana, você pode fazer, pega um texto e, ao invés de só deixar as pontuações, você faça isso, faça a barrinha, para que teu cérebro veja a barra e você se discipline a parar ali e respirar de uma forma correta. E aí, segue-se lá, fazendo a mesma coisa, vai e tal. E o que você vai observar? Que você, de alguma forma, pode nem entender por que você está parando, porque está te sobrando fôlego. Isso vai acontecer com certeza, vai te sobrar fôlego mesmo, porque a gente está fazendo aqui uma respiração curtinha. Mas você entende como que você deve puxar esse ar. Então, veja lá, eu vou parar aqui de compartilhar e nós vamos conversar mais um pouquinho sobre esse aspecto da respiração aqui. Então, veja lá. Quando nós estamos falando, nós temos que tomar o ar pela boca, tá certo? Diferente de qualquer outra situação que não é a fala. Porque a respiração, ela deve acontecer pelo nariz, porque os cílios do nariz aquecem, filtram e umidificam o ar. Mas durante a fala isso não é possível. Se eu estou aqui falando com você, eu não posso aqui falar com você e resolver respirar pelo nariz, e senão fica uma fungação absurda, além de descoordenar a respiração, tá certo? E o que a gente precisa fazer então? Nós precisamos tomar esse golinho de ar que eu falo, é puxar o ar delicadamente pela boca. Então eu vou fazer aqui, ó, tô contando, blá, 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 o ar entrou e você nem ouviu. Tô falando, blá, blá, blá. O que acontece se a respiração é feita aqui no peito? Por isso que aquela primeira etapa do exercício é fundamental, porque você já está com a respiração no lugar certo. E aí você não usa essa respiração aqui, você vai conseguir controlar melhor a saída do ar. Bom, a respiração durante a fala vai ser pela boca, porém, você pode fazer isso de duas formas, silenciosa e ruidosa. Vou mostrar aqui, ó. Se eu faço aqui, ó, respirei pela boca, puxando, vamos imaginar assim, pelo céu da boca, ó. O ar entrou bonitinho lá. Mas, se eu for uma pessoa muito apressada, eu vou fazer... Eu já pulo a etapa boca e já vou puxando com a garganta. E é quando a respiração, ela faz esse barulho, porque a laringe é um esfíncter. Ela faz essa movimentação desnecessária. Por isso, esse tipo de exercício aqui é importante para você aprender a puxar o seu ar. Vamos tentar de novo? Então, agora você já está com mais uma informação. Além da barrinha, que você vai parar e vai educar a sua respiração, você vai fazer essa respiração silenciosa, uma respiração muito elegante. Elegância à parte, ela fica muito mais gostosa, muito mais discreta mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Encolha a barriga, menina. A gente procura manter a postura física de encolher a barriga. Olha, essa é uma questão que o Omar está trazendo aqui no YouTube, quando estamos de pé. Como administrar a postura e a respiração de modo harmonioso, pois encolher a barriga cria um obstáculo para que o diafragma expanda o pulmão. Claro, e essa é uma lenda que se perpetuou por muitos anos. A postura fica muito melhor quando você respira de forma correta. Por quê? No momento que nós inspiramos, existe uma atividade, a barriga não está mole, não está solta, não está sem fazer nada. Então, o abdômen, ele vai ser pressionado para fora, e no momento que nós estamos soltando o ar, os reto-abdominais estão fazendo um grande esforço. E você está fazendo um abdominal sem perceber. Ou seja, na respiração abdominal, você nunca fica com a barriga totalmente solta. Não, o tempo todo ela está em atividade. Diferente de quando a respiração é aqui no peito. Porque se eu respiro aqui, ó, encho o peito, como era antigamente falado, assim, ó... Eu contraí o abdômen, mas agora na hora que eu vou soltar o ar, ó, o
que acontece com o abdômen? Ele fica mole, ele fica solto. Ele não pode ficar solto, em hipótese alguma. Combinado? Bom, isso tudo aqui mostra para vocês que a história é treinamento. Treinamento, entender isso, não entender aqui, mas entender na prática. Bom, vamos seguir em frente mais um pouquinho. Vou colocar aqui, compartilhar novamente, que agora nós vamos fazer algo diferente aqui. Nós vamos fazer a poesia de outra forma. Deixa eu compartilhar aqui para vocês também. Olha lá. Aqui eu pus a barrinha. Nós agora vamos fazer a leitura puxando o ar de forma discreta. Puxando o ar sem puxar com a garganta, e sim com a boca. Entendendo a teoria do golinho de ar, quer ver, ó? Mesmo que você não sinta necessidade de respirar, você está só treinando a respiração, tá bom? Ó. Respirei. Dorme que a vida é nada. Dorme que tudo é vão. Se alguém achou a estrada, achou-a em confusão, com a alma enganada. O tempo de uma barrinha só pode ser menor. Não há lugar nem dia para quem quer achar, nem paz nem alegria para quem, por amar, em quem ama confia. Não faz mal que a leitura fique meio truncada, o importante é seguir as barras. Melhor entre onde os ramos tecem dóceis, sem ser, ficar como ficamos. Respira, sem pensar nem querer, dando o que nunca damos. Então, veja, aqui você fez um treinamento em que você usou a respiração de uma maneira eficiente para repor o ar em cada barrinha. Eu copiei a mesma poesia aqui, só que agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos trabalhar com o máximo, vamos tentar chegar no máximo sem respirar. E aqui, diferente, até ao contrário da atividade 1, nós vamos estender, nós vamos melhorar a nossa performance de soltar o ar. E para isso, tem várias maneiras de fazer isso, mas olha aqui, ó. Eu vou fazer isso, Vocês podem até dar um pouquinho de risada aí, mas é muito legal. Existe uma técnica que se chama voz salmodiada. A voz salmodiada é a melhor técnica para melhorar, para ter mais controle sobre a saída do ar. Porque é muito difícil trabalhar a respiração sem respirar, sem perceber. Ou seja, você puxa o ar e não percebeu que você puxou. Então, aqui, olha, eu vou fazer com vocês. Vou primeiro fazer, ó. A voz salmodiada é uma técnica fonoaudiológica que ela vem do canto gregoriano, que então vai parecer um canto mesmo, quer ver? Respiro. Dorme que a vida é nada, dorme tudo que é vão. Se alguém achou a estrada, achou em confusão com a alma enganada. Que tal, hein? É meio cantadinho, vai assim. O importante é você não parar na vírgula, não parar em nada. Isso vai até o final. Lá, 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 lá. Tá bom? Então vamos lá. Quer tentar junto comigo, ó? Não há lugar nem dia para quem quer achar, nem paz nem alegria para quem por amar em quem ama confia. Veja, você usou todo o teu fôlego e nem percebeu que falou um monte aqui. Melhor entre onde os ramos tecem dóceis sem ser, ficar como ficamos, sem pensar nem querer, dando o que nunca damos. Essa é uma técnica bem bacana de treinar e você vai falando desse jeito, vai coordenando a sua respiração de modo que você consiga entender que você não precisa soltar todo o ar de uma só vez. Esse é o ponto. Não precisa soltar, você vai soltando de forma gradual. E quanto mais você entender que é importante repor o ar quando ele está acabando, as pausas não são todas as pausas que você precisa respirar, mas você precisa fazer as pausas nos lugares certos. O que eu mais percebo
é que as pessoas, no geral, que respiram mal durante a fala, respiram em qualquer lugar da frase. Isso não existe. Você tem que respirar nas pausas, vírgulas e elementos que ligam, que conectam as ideias e que precisam para dar entendimento à fala, nos pontos, na pontuação, extremamente importante. Bom, nós temos que repor o ar e, ao mesmo tempo, nós temos que ter a capacidade de ter ar para usar como recurso. Por exemplo, você vai falar numa plateia, você vai falar em situação de microfone, de auditório, você vai usar mais ar, você vai precisar de mais controle da saída do ar. Se você falar baixinho, com pouco ar, ninguém vai te ouvir, mesmo com o microfone super poderoso, a tua voz vai ficar empobrecida. Por isso, nada melhor do que você ter o treinamento para entender como usar isso na prática. E agora, fechando tudo que nós falamos, o que é importante? Treinar esse movimento respiratório correto, mantendo boa postura, mesmo com a respiração correta, trazendo esse movimento, para que durante o teu dia a dia isso seja natural. No momento que você estiver sob tensão, com medo, ou seja lá, nervosismo, você resgate essa memória, você traga de forma consciente, espere, minha respiração está totalmente alterada aqui. Passe a falar contraindo o abdômen para que você acione de novo esse movimento. E com isso, com naturalidade, você vai restabelecendo o seu autocontrole, sua voz também vai ganhando maior equilíbrio e tende a não tremer e não denunciar o que está acontecendo aí dentro, o que é bem importante, né? Bom, deixa eu ver. Aqui, adorei a dica da barrinha, vou montar um roteiro da defesa do meu artigo, claro, faça isso, as barrinhas, elas, enfim, eu já treinei muita gente para fazer discurso e que precisa de uma boa interpretação, enfim, tudo com barra. Se for mostrar como é que está lá o texto, vai estar todo desenhado, às vezes uma barra, às vezes até usando 3 barras, quando tem uma pausa mais longa. É bem importante isso. E a voz salmodiada é isso, né? Falar com voz salmodiada é uma coisa que faz com que você vá falando e vai entendendo que você tem muito mais ar do que você pensa e você não precisa respirar todo o tempo e é importante que você tenha o controle da saída do ar. E assim você não fica soltando ar o tempo todo, ficar com a sensação de não ter ar. Claro que tem que saber usar da melhor forma possível. Bem, pessoal, era isso. Por hoje é só. Se alguém quiser aqui fazer algum comentário, uma pergunta, mais um minutinho. E gostaria, quem está aqui na live, se puder depois compartilhar com alguém que não respira bem, acho bem importante, porque é uma dica, né? uma dica bem preciosa da fonoaudiologia. E também coloca lá nos comentários o que você achou dessa live, como que você pode fazer uso disso no seu dia a dia. Eu vou deixar aqui no meu IGTV, quem está chegando agora, eu vou pedir para assistir, sabe por quê? Porque tem muita informação ali, e agora eu vou explicar e vai ficar só um pedacinho dela. Eu prefiro que eu já posto, você assiste tudo e vai do começo ao fim, usufruindo dessas informações já na prática, vai treinando, tá bom? Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Não deixem de deixar um recadinho para mim ali, me dizendo se essa informação foi útil, se vocês gostaram dessa live, se vocês gostam de live quando tem técnica, quando tem essa parte mais de exercício. Eu adoro fazer. Então, vocês me digam se vocês querem mais desse jeito, porque toda quarta-feira é meu dia de vir fazer uma visitinha aqui para vocês, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa noite, bom descanso a todos. Boa semana.